Olá, meus amigos, sejam abençoados pela fé em o nome do Senhor Jesus. E veja bem, há algo que eu queria dividir com vocês. A fé tem seus segredos, tem seus mistérios. Você verifica que todos têm fé em Deus, não é? Pelo menos teoricamente. Todos têm fé em Deus, todos creem em Deus. Mas nem todos tomam posse dos benefícios dessa fé, dessa crença. E aí pergunta-se, por quê? Qual a razão? Por que eu creio em Deus, poxa, eu vivo uma vida de acordo com a Bíblia e tal, mas a minha vida não anda. Eu tenho estado travado. Minha vida não vai para frente. Por quê? Ora, minha amiga, meu amigo, a Bíblia está repleta de conselhos, de orientações que fazem a gente entender os muitos porquês de não conquistar aquilo que Deus tem prometido. Por exemplo, não há como você alcançar qualquer benefício de Deus se não for por meio da fé. Agora, a fé também exige que haja crença absoluta, não permite dúvida, não permite qualquer ou mesmo sombra de dúvida, resquício de dúvida. Então a fé, para se tornar propícia, benéfica, ela exige que haja pureza, não pode ter qualquer sombra de dúvida. Sabe, o apóstolo diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, veja que a Igreja Universal, através de toda a mídia que tem disponibilizada, tem colocado testemunhos diversos, seja de cura, seja de transformação de vida, seja de solução familiar, seja de prosperidade, enfim, há N testemunhas de milagres, de coisas maravilhosas que Deus tem feito, que o Senhor Jesus tem feito no nosso meio, por intermédio do Espírito Santo. Ora, mas ele diz também o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso. Quer dizer, se por um lado nós temos a nuvem de testemunhas que nos ajudam, que estimulam a nossa fé, por outro lado, nós também temos obrigação de nos desembaraçar das dúvidas, do peso, o peso que provoca a dúvida. O peso que provoca a dúvida. Por exemplo, apenas a título de exemplo, a senhora disse: o bispo, eu tenho em casa muitos envelopes que eu pedi para propósitos e eu não consegui cumprir esses votos que eu fiz a Deus. Minha amiga, meu amigo, vamos usar a fé racional, a fé inteligente. Você, por uma motivação, seja por uma emoção, você pegou um envelope para dar oferta, você fez um voto a Deus e não pôde cumpri-lo. Mas na semana seguinte você pega outro envelope. Quer dizer, você não cumpriu o primeiro, já pegou o segundo. E há pessoas que não cumpriram o 10º e já pegam o 11º. Não dá. Não dá. Cada envelope que você pega e que não cumpre o compromisso, não cumpre o seu voto, você está se amarrando, você está se embaraçando. Não é o diabo, não, é você. É você que faz isso. Por quê? Porque
você não quer deixar passar em branco aquele momento e pega o envelope de forma que não deveria pegá-lo. Se você não cumpriu o primeiro, como é que você vai cumprir o segundo? Se você não cumpriu o primeiro, como é que você vai cumprir o terceiro, o quarto, o quinto? Então, faça um bem a você, desembarace-se desse problema que você traz consigo. Pega todos os envelopes que você tem, que você se comprometeu com Deus, faz uma oração: ó Deus, eu me comprometi com esse envelope, eu me comprometi com esse voto, com aquele voto, mas eu não pude cumpri-lo, Senhor, me perdoe. Deus sabe, Ele sabia que você não ia poder cumprir. E Ele sabe das suas possibilidades. Então, você pede perdão a Deus pelo voto precipitado que você fez e devolve todos os envelopes que você tem aí na sua casa, devolve na igreja, vai lá e entrega na mão do pastor. Pastor, me perdoe, eu fiz um voto precipitado, mas eu quero me limpar, eu quero começar do zero. Quer dizer, uma vez que você se livrou daquela dívida para com Deus, então você fica livre, você fica desembaraçada, isto é, a sua fé fica desembaraçada. Não há como você ser acusada, seja pelo diabo ou pela sua consciência, de que você está em falta com Deus, porque você já acertou a sua situação com Ele. Ó, me perdoe, Senhor. Quantos de nós não falhamos? Quantos de nós? Eu também já falhei. Quantas vezes eu falhei na minha vida? Eu fiz um voto a Deus, ó Deus, eu voto isso, mas na hora H eu falhei. Eu me lembro daquela fé jovem, né? Aquela fé entusiasmada, né? Entusiasta, e a gente toma decisões que na realidade a gente não vai cumprir, e aí ficamos em maus lençóis. Mas a gente pede perdão, se acerta com Deus. Ó, Espírito Santo, me perdoe. E aí você fica livre daquele problema que vem embaraçando a sua fé, amarrando a sua fé. Por exemplo, um outro exemplo, há pessoas que têm as suas vidas embaraçadas com sentimentos de mágoa contra terceiro. Então ela tem que se ver livre daquele sentimento, ela tem que pedir perdão, ela tem que orar pela pessoa, ela tem que fazer alguma coisa para se desembaraçar daquela maldição, daquela dúvida. A mesma coisa se deve, por exemplo, que nós falamos ontem, sobre a malícia. Quantas pessoas carregam dentro de si a malícia? A desconfiança do pastor, a desconfiança na oferta, a desconfiança do trabalho da igreja, enfim. A pessoa, às vezes, se deixa levar por uma malícia, e a verdade é que quando a pessoa tem uma malícia dentro de si, essa malícia cresce, desenvolve, multiplica, e aí fica difícil para ela se livrar. Quanto mais tempo passa com aquela malícia, pior fica. Então, tem que haver uma libertação. Você tem que se libertar desse espírito malicioso para que, então, a sua fé fique livre, desimpedida, e venha fluir e fazer de você uma pessoa conquistadora. Então, você verifica que a fé exige pureza. Ela precisa ser pura, ela não pode estar amarrada, embaraçada, seja com dúvidas de envelopes, de votos que você fez, seja de mágoas ou malícias ou qualquer outra coisa. Você tem que se desembaraçar dessa maldição chamada dúvida para que a sua fé venha fluir e você então conquistar aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Tá bom? Nós vamos fazer oração por você agora, em nome do Senhor Jesus.
em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, nós entramos na tua presença, na certeza absoluta de que os teus ouvidos estão atentos às nossas palavras. Meu Senhor, neste momento tu podes ouvir, ver pessoas orando, pedindo, clamando, se humilhando, pessoas agindo à fé. E também o Senhor pode ver aquelas que estão embaraçadas, estão amarradas, presas a dúvidas, às vezes picuinhas, às vezes dúvidas insignificantes, mas são dúvidas. E qualquer que seja a dúvida, ela é capaz de neutralizar a fé. Então eu penso que neste momento o Senhor venha dar o discernimento para essa criatura, instruí-la em como fazer para se livrar desse peso de dúvidas, para que então ela venha tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra, porque a tua palavra, a tua promessa é um direito nosso, porém, para que possamos tomar posse desses direitos, ou desse direito, desse privilégio, dessa promessa, nós temos que usar fé. Nós temos que usar fé, não há outra forma, não há outra fórmula, não há outro jeito. Então eu peço em nome de Jesus, liberta essa criatura das dúvidas, liberta-nos a todos das dúvidas, pequenas ou grandes, mas liberta todo o teu povo, toda a tua igreja, para que ela venha a ser frutífera na sua fé. Haja então salvação, haja então libertação, haja então transformação, haja então conquistas espirituais e materiais, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu te peço, meu Pai, por todo o teu povo. Eu peço pelos meus auxiliares do rádio, os dizimistas, os ofertantes, eu peço por todos aqueles que são membros, pastores, obreiros, auxiliares, enfim, todos aqueles que fazem parte dessa grande família chamada Universal, e também aqueles outros servos teus que estão lutando em outras áreas, em outras denominações, pelas almas. Pai amado e querido, que o teu reino seja gloriosamente abençoado, abençoado com mais e mais almas, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, e quem crê diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, é muito bom a gente ficar livre, né? A gente ter a consciência limpa, lavada, purificada. E a fé pode fluir com liberdade para a gente tomar posse da nossa terra prometida, não é verdade? Portanto, é importante você manter-se nessa fé. Quando Paulo fala que nós devemos viver de fé em fé, é isso. Quer dizer, eliminando as dúvidas de cada momento, de cada dia, de cada semana, sempre eliminando dúvidas, para que a gente fique livre e possamos então tomar posse daquilo que nós cremos. Agora então, você tem mais uma dica para se preparar para o dia 27. Dia 27 é o dia, é o grande dia, quando pela manhã, nas 2 reuniões pela manhã e 2 reuniões à tarde, nós teremos a manifestação gloriosa do poder de Deus. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os paralíticos andarão, os enfermos serão curados, as famílias serão restauradas,
as pessoas serão prósperas, haverá uma manifestação do Espírito Santo, porque todos nós estamos nesse espírito de fazer um mutirão de fé contra a vida travada, contra a vida que está amarrada, presa. Nós vamos, no Espírito de Deus, estender as mãos para aqueles que estão aí buscando ajuda. Dia 27, o dia T, o dia que nós vamos destravar aquelas vidas travadas. Você é nosso convidado. Amanhã estaremos de novo aqui com vocês. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.